Indicados por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques adotaram posicionamentos diferentes no julgamento para o pedido de afastar Alexandre de Moraes da condução da investigação sobre a suposta tentativa de minuta de rascunho de golpe. Indicados por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques adotaram posicionamentos diferentes no julgamento para o pedido de afastar Alexandre de Moraes da condução da investigação sobre a suposta tentativa de minuta de rascunho de golpe. Em seu voto, Cássio concordou com as alegações do relator. O ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que a defesa de Bolsonaro não demonstrou causas que justifiquem o impedimento de Moraes. Ora, vai se catar. Não, assim, vai se lascar. Uma coisa, não colocou o próprio Alexandre de Moraes falando. O que é isso? Ele é vítima confessa. O Brasil, a gente tem duas figuras agora. A confissão de ato de terceiro. Vai lá o Cid, eu confesso que fulano fez isso. E a vítima confessa. A vítima confessa, a vítima diz que é suposta, a vítima diz que ela era o alvo e não tem, para o Barroso não tem prova concreta. O que ele quer? O que ele quer? O féretro. Ao contrário de Cássio e dos demais ministros, André Mendonça foi o único que acompanhou o pedido da defesa e divergiu do relator. Para Mendonça, o fato de Moraes aparecer como eventual vítima do suposto plano de rascunho de minuta golpista o coloca também como diretamente interessado nas investigações. O que é óbvio até para o mais imbecil dos mais estúpidos da face da terra e de tudo que existe no universo e nós não conhecemos. Concorda, Luiz Arthur Nogueira? Concordo. Por isso que eu disse que a prisão do Alexandre, decretada pelo Alexandre de Moraes do Braga Neto, ela é ilegal. Só que ela é ilegal com a legalidade dada pelo Supremo Tribunal Federal. E me surpreende o placar de 9-1. Realmente, olha, é para desistir, porque se 9 ministros não conseguirem chegar ao óbvio, quer dizer, não estamos nem perto assim, vai um 7-4, 7-3, né, que foram 10 que votaram. Não, é 9-1 para não deixar dúvida mesmo que, olha... Não, e não tem debate, Caio. Porque pega assim, ó, porque é o caso do Clezão. Você mostra onde é que está o não cumprimento do prazo razoável no calendário. Aí eles falam assim, não tem prova suficiente. Assim, eles tratam você como imbecil, porque aí tem a claque da imbecilidade da imprensa que vai falar, não teve provas suficientes, só não. A verdade é que o que acontece no plenário do Supremo Tribunal Federal é só o teatro daquilo que já foi acordado e decidido nos bastidores. O Cássio Nunes Marques, apesar de ter sido indicado pelo Bolsonaro, não sei se vocês todos que nos assistem se recordam, ele teve um apoio muito forte do Davi Alcolumbre. Por isso que a indicação dele, quando o Bolsonaro o indicou, correu com rapidez e houve a aprovação do nome dele. Por quê? Porque ele já tinha sido aprovado por todo o establishment governamental, inclusive tinha passado pelo crivo do Gilmar Mendes, salvo engano, do Toffoli também, que o Bolsonaro havia reunido antes para apresentar a indicação do Cássio Nunes Marques. O André Mendonça não. Vocês se recordam como é que foi a indicação do André Mendonça? Demorou meses, 11 meses, como disse o professor, por aí. Ou seja, demorou meses para que o Davi Alcolumbre apresentasse o nome dele à votação. Então, não é de se surpreender que o único que ainda votou de acordo com a obviedade, não é nem de acordo com a lei, é de acordo com o óbvio, com o sensato, tenha sido André Mendonça. O restante, todos apoiam
A mesma coisa, a mesma ideia. E quando as pessoas vêm no chat, às vezes, e vêm me falar pessoalmente também, porque precisa o Alexandre de Moraes ser retirado, o Alexandre de Moraes é o problema do Brasil. O Alexandre de Moraes só é a figura do problema do Brasil. Ele é apoiado por todos os outros. Ou vocês veem alguém dos outros 11, ali, dos outros 10, na verdade, se posicionar contra as atitudes irregulares desse ministro. Não, todos estão de acordo, todos apoiam, como isso que nós vimos exceto aqui. O André. Exceto o André, mas muitas vezes isso nem chega à população. Por quê? Porque ele é um cara que realmente não se posiciona fora dos autos. Ele não se posiciona publicamente. Ele sabe o papel de um ministro da Suprema Corte, coisa que os outros não sabem, que estão sempre em eventos particulares, sempre em viagens particulares, sempre em navio festejando aniversário de celebridades. Então, o que está acontecendo com o Brasil hoje não é problema de um ministro. São problema de quase todos os ministros, de 10 ministros. Porém, um veste a máscara da coragem e todos os outros se escondem e apoiam essa máscara da coragem. 10 não, vamos subir para 91. Você tá porque se 10 podem fazer isso, se 10 ministros fazem o que fazem, é porque tem 81 covardes no Senado. Sem dúvida nenhuma. O problema do Brasil hoje é isso. O Brasil tem 91 problemas. É exatamente isso, eu concordo. 10 ministros e 81 senadores. Eu concordo. Quem dá mais? Pavi, vou fazer um comentário. E, para começar o comentário, vou dizer o seguinte. Saibam todos vocês que eu vou votar no Bolsonaro ou em quem ele indicar. Mas por qual razão eu começo falando isso? Por uma razão simples. Quando o Bolsonaro indicou os seus ministros, como você falou, o Cássio Nunes, ele faz parte da máquina. Foi o Caio que falou, desculpa, Caio. Ele faz parte da máquina. Ele é uma das engrenagens dessa máquina. Ele só veio indicado pelo Bolsonaro, o que mostra que essa máquina ela funciona por critérios de construção já totalmente errados. Não vamos entrar nesse sistema, mas na época, quando foi indicado tanto o Cássio Nunes quanto o André Mendonça, apesar do respeito que eu tenho pelo André Mendonça, que se ele não aparece muito é porque ele tenta ser juiz de verdade, e ele já enfrentou aqueles que são os luminares do STF. Mas mesmo quando indicou os dois, eu disse, o presidente da República está fazendo indicações erradas. Mesmo no caso do André Mendonça. Né? Por qual razão? Porque ele alegou que queria botar alguém que fosse radicalmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Ele está absolutamente errado. Ele tem que colocar alguém que seja terrivelmente constitucional e absolutamente contrário ao ativismo judicial, absolutamente contrário à judicialização da política. E é aí que ele vai ter um contrapeso, mesmo que sempre perca por 9-2, chegará uma hora que a sociedade vai dizer, mas peraí, tem alguma coisa errada naquele bolo. O bolo não funciona, ele não tem creme, ele não tem nada. É um bolo seco. Porque essas duas pessoas colocaram luz no bolo. E era o que eu havia criticado. Eu apanhei. Da hora que eu comecei a falar até a hora que eu terminei. Por que não? Porque é indicado, mas eu disse, peraí, eu não quero que se coloque alguém para ficar beijando a mão de presidente da República. O presidente da República é um nada. Ele é apenas o primeiro empregado da nação e tem que se comportar como tal. E nós temos que nos preocupar com aquelas pessoas que estão lá. Por isso tinha que ser, aí na época eu falava, que fosse alguém indicado pelo Ivo Esgandra, que fosse o Thompson Flores, que fosse o Sebastião Coelho. Esses eram os caras que poderiam ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Na época eu não te conhecia. Olha, você eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vou falar uma coisa para vocês. Receita certa dá foda. Um judiciário ativo e um legislativo passivo. A encaçapada tá feita, gente. A encaçapada tá feita. Olha, lembrando que o Cássio Nunes Marques é aquele que estava na Grécia. Na verdade, ele foi para Roma, o Pavinato, né? Foi para Roma fazer nada. Isso, ele levantou todas Falou as informações. Falou que era coisa acadêmica, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada. Então, quer dizer, ele foi dar um passeio em Roma, e aí na geografia dele, Roma fica muito próximo da Grécia, ele deu um pulinho
de Roma até Grécia para participar do Tchê Gustavo Lima e você no aniversário lá no iate e tal. Então é esse ministro que nós estamos falando. Aqui já foi tudo colocado. A gente tem um judiciário que tem um ativismo. Todos ali ou são coniventes ou são ativistas também. A gente vê que o Nunes Marques é, no mínimo, conivente com tudo que acontece, e a grande verdade é que o testa de ferro ali, o que não se importa em todos os dias, ser manchete dentro ali dos meios de comunicação da direita, apontando óbvio que ele faz abuso de autoridade, é o Alexandre de Moraes. Então, para os outros é até muito mais... Testa de ferro é bondade, hein? Para os outros é até confortável. Pensa comigo, nós somos um grupo, nós pensamos cúpula de iguais. ferro. Nós um achamos... domo de ferro, é um domo de ferro. Domo de ferro. Testa O domo de ferro. O domo de ferro, né? Pensa comigo, né? Nós fazemos parte ali de um mesmo grupo, acreditamos que o grupo pode ser, que o STF pode ser político, como o Barroso vive falando aí, dia e noite, noite e dia, mas aí somente o Caio é o cara que dá a canetada, somente o Caio é o cara que fala da multa, somente... Para nós que estamos em torno ali, dentro desse grupo, é muito confortável, é uma situação extremamente confortável, porque aí eu posso falar, não, mas é porque institucional, jogo tudo ali pro Caio, o Caio que segura a bucha, e é isso aí, a gente toca aqui e todo mundo nossa sempre vida. concorda com tudo. Exato. Então, assim, o Alexandre de Moraes, nesse documento, cita ele 44 vezes. A gente sabe, são os juízes auxiliares que fazem e tal, mas, pô, o cara cita ele mesmo 44 vezes. É a própria vítima do... É evidente que ele não pode estar ali julgando, isso é o óbvio. Não precisa ser jurista, meu Deus do céu. Pega um time de futebol. Você vai colocar o pai do cara pra jogar ali, pra apitar o jogo? É claro que não, isso é óbvio. Mas, de acordo com os nossos ministros do STF, tá tudo bem. Eu só tenho medo, Caio, um pouco da tua fala, eu concordo, eu entendo o teu ponto de vista. Eu só tenho medo que a gente pense também que não devemos falar nada. Eu acho que de noite a gente tem que pedir o impeachment assim, do Alexandre de Moraes. Tem sim que levantar o fora Moraes por um motivo muito óbvio. Para pelo menos, se pela primeira vez na história da ciência política aqui no Brasil a gente tiver esse tipo de ruptura, o Senado fizer aquilo que ele deve fazer democraticamente falando, quem sabe os outros dê um passo atrás, fique com um pouquinho que seja de medo desse cabaré de Odete que eles montaram dentro do STF. Eu concordo, quando eu digo que o problema não é o Moraes, é para que a gente visualize que o problema é muito mais complexo maior, do que apenas uma figura que se dispõe a dar cara a tapa para exercer todas essas forças antidemocráticas que a gente tem visto até agora. O que eu só acho que vale a pena a gente arrematar é que talvez essa configuração do STF, como está trabalhando junto e a favor do governo e contra a população, talvez essa exata configuração justifique toda a imparcialidade do TSE durante as eleições. Por quê? Porque se o Bolsonaro ganhasse, ele teria indicado mais 2 ministros que ocupariam o lugar do atual advogado dele, como chama? O Zanin e o Flávio Dino. Então, nós teríamos ainda que, não equilíbrio exato, a gente teria mais força dentro do STF. A gente, população. Se a indicação fosse boa também, né? A gente tá contando com esse ovo população, super lá dentro da galinha. Mas de qualquer maneira... Juiz não pode ser de direita, juiz não pode ser de esquerda. Isso. Mas do jeito que está agora, são todos de esquerda. Então isso é um grande problema. Sabe são por todos quê? declaradamente comunistas. Porque todos os senadores são de direita. É o congresso mais conservador De do direita, já de vi. é o congresso de 0 à direita. Só custa caro. Eu queria saber João em que Belucci planeta. disse uma coisa custa boa caro. semana passada. Ele falou que sempre é uma estratégia. Só se a estratégia da direita for perder sempre. Então estamos pontuando aí a tal da estratégia. Ô, Bibi, eu queria fazer só um reparo sobre o que a Geise falou. Repare. Porque eu, no domingo retrasado, apitei o jogo do meu filho no Olha aí. clube e fui considerado o melhor árbitro do ano. Pô, Mas ela não viu, sabe por quê? Porque domingo... domingo ela não vai. 5 gols o filho dele fez, só de pênalti. Não fez nenhum gol. não, que isso aí também, não veio tirar o puta raciocínio bonito. Não, mas é que ele usou o exemplo e me atingiu. vai, você foi xingado no domingo. Fui muito elogiado. Imparcial. Eu sou foi imparcial. isso. Você é imparcial? Eu sou imparcial. O Alexandre de Moraes vai recortar e usar isso aqui. Chamavam ó, se você ele de pode. Alexandre de Moraes, falavam, e aí, careca de cavanhaque. Então, o primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida.
Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.